Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa quarta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama e tem bastante coisa aqui para a gente falar. A gente vai falar sobre o clássico, né, no Maracanã, o próximo jogo do Vasco, segunda-feira, contra a equipe do Flamengo. Vamos dar uma passada aqui na quantidade de ingressos vendidos para essa partida. Vamos falar também sobre o Serginho, jogador que já estaria acertado com o Vasco para a janela ali do meio do ano, mas parece que o Botafogo entrou na jogada, hein? Segundo a imprensa turca, o jogador pode ir para o Botafogo, enfim. Será que o Botafogo vai atravessar o Vasco e vai levar o Serginho Macedônia para lá? Vamos falar sobre isso aqui. Vamos falar também sobre o meia argentino que o Vasco tem interesse. Informação confirmada pelo empresário do jogador. Tem bastante coisa aqui pra gente conversar. O vídeo começa depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito. Já somos aí mais de 193 mil vascaínos. Vamos bater essa marca aí de 200 mil, hein? Conto com você. Se você ainda não for inscrito, se inscreva. Tamo junto? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e vamos aqui direto para os assuntos sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama e tem bastante coisa para a gente falar. Na segunda-feira o Vasco enfrenta o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco que está muito mal, né, no campeonato, não preciso dizer que você sabe, infelizmente na zona do rebaixamento, venceu apenas um jogo, né, na competição, só venceu na estreia o Atlético Mineiro, depois emendou aí uma sequência de resultados ruins, tem apenas 6 pontos na competição. E na segunda-feira tem esse clássico contra o maior rival, que aparentemente, depois desse jogo, o Vasco terá dois caminhos, né? Primeiro, vencer o jogo, conseguir um bom resultado, o Barbieri ganha uma sobrevida, né? E continua tendo aí uma segunda chance, podemos dizer assim, no seu trabalho com o Vasco da Gama. Em caso de derrota para o Flamengo, principalmente se o Vasco continuar jogando da mesma forma que vem jogando, né? Cometendo os mesmos erros, as mesmas substituições, enfim, um repeteco do que vem acontecendo, aí, sinceramente, é muito difícil que Maurício Barbieri permaneça como treinador do Vasco, né? Então, esse jogo Vasco-Flamengo será decisivo para a sequência de Maurício Barbieri aí no comando técnico do Vasco da Gama. Venda de ingressos, né? Até o momento, 20 mil ingressos foram comercializados para essa partida. Lembrando que o jogo é só na segunda-feira, né? Então tem bastante tempo ainda para comprar os ingressos. A divisão será meio a meio, né? O Maracanã será dividido ali meio a meio. Os setores laterais são setores mistos, setor sul do Vasco, setor norte do Flamengo. Então, a gente deve ter aí mais de 40 mil pessoas, né, no Maracanã. A torcida do Flamengo deve começar a comprar com mais força depois da quinta-feira, né, já que amanhã o Flamengo joga contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Então acho que a partir de sexta-feira a torcida do Flamengo também vai começar a comprar os ingressos. Esses 20 mil praticamente todos para a torcida do Vasco, né, que a venda começou antes para a torcida vascaína. O vascaíno está um pouco desconfiado, um pouco desanimado também, mas de toda forma acho que teremos aí cerca de uns 40, 45 mil torcedores no Maracanã na segunda-feira. O horário, enfim, dia e horário, né, também interferem e atrapalham bastante. Um clássico segunda-feira, 8 horas da noite, realmente é para afastar o torcedor. Mas tá marcado aí para segunda, 8 da noite, e o jeito é ir lá acompanhar mais uma partida do Vascão. Então, até o momento, 20 mil ingressos vendidos para esse jogo entre Vasco e Flamengo. A gente muda de assunto aqui agora para começar a falar de reforços, né? O Paulo Brax, na entrevista coletiva de ontem, disse que o Vasco está no mercado, está buscando, está trabalhando, sabe das lacunas que tem no elenco, né? Sabe onde tem que reforçar, isso já foi identificado. Falou abertamente que o Vasco vai procurar um meio-campo, o Vasco vai procurar um volante, um atacante de lado de campo, e disse também que o Vasco tem 2 jogadores que estão praticamente fechados, né? Ele não quis citar nome, mas garantiu ali que o Vasco tem 2 jogadores que estão praticamente contratados. Bom, a gente acha que um desses jogadores é o Serginho, né? Jogador que está lá na Turquia, no Giresunspor da Turquia, que surgiu aqui no Brasil a informação que ele tinha assinado já um pré-contrato com o Vasco. Porém, hoje tivemos aí algumas novidades em relação a isso, que dão conta que o Botafogo também tem interesse
na contratação do Serginho, né? Primeiro, a informação é que ele foi afastado lá do time dele, do Giresunspor. O clube turco emitiu um comunicado dizendo que o Serginho está afastado e que ele não faz mais parte do elenco profissional. O clube turco emitiu ali um breve comunicado, né, no seu site, também nas redes sociais, dizendo o seguinte: o nosso jogador de futebol profissional, colocou profissional entre aspas, tá? A galera lá tá bolada com o Serginho. Sérgio Antônio da Luz Júnior foi excluído do clube por decisão da diretoria. Então ele está afastado lá do clube turco. Ele tem 28 anos de idade e vinha sendo ali um dos destaques do Giresunspor na temporada. Ele tem contrato até junho, né, com a equipe turca, mas está afastado. Um dos motivos dele ter sido afastado foi exatamente o fato dele já ter um pré-contrato com uma outra equipe, né? E segundo lá os turcos, ele não estava com o foco total na equipe turca, estava tirando o pé, enfim, já estava com a cabeça em outro lugar, e esse foi também um dos motivos do afastamento. Porém, surgiu hoje lá na imprensa turca, né, a informação que o jogador pode ir para o Botafogo, né? Que o Botafogo também está na negociação para levar o Serginho. Então, existe a informação que ele tem um pré-contrato com o Vasco e existe informação que ele está negociando com o Botafogo. Porém, alguns setoristas que cobrem o Botafogo também deram a informação que provavelmente a imprensa turca se confundiu e acabou citando o Botafogo, mas que o destino do Serginho deve ser realmente o Vasco da Gama. Vamos aguardar, né? O Serginho, que jogou em Kosovo, Macedônia, futebol turco, enfim, tá causando aí esse rebuliço na imprensa turca e aqui no Brasil também, né? Que já que o nome dele surgiu também no Botafogo. Mas o destino deve ser realmente o Vasco da Gama. E uma outra informação que surgiu hoje de um camisa 10 que o Vasco tem interesse é do argentino Christian Guanca. O Vasco demonstrou interesse na contratação do meia Christian Guanca. No entanto, o Vasco ainda não fez uma proposta oficial pelo jogador. O camisa 10 tem contrato até 30 de junho e já pode assinar contrato com qualquer outra equipe e na janela de julho, né, vir de graça para o futebol brasileiro. No campeonato árabe, onde ele está atuando, ele tem 13 gols e 3 assistências. O empresário do meia argentino Christian Guanca admitiu ao meu amigo Marquinhos do canal Detetives Vasco que recebeu sim uma sondagem do Vasco da Gama pelo jogador. O meia tem 30 anos de idade e já joga há algum tempinho no futebol árabe. Na Argentina, ele foi revelado pelo Chacarita Juniors e jogou também pelo Colón de Santa Fé. Atualmente ele joga no Al-Shaab, lá do mundo árabe, né? É um jogador interessante. Enfim, o Vasco procura realmente um camisa 10 mais experiente, né? Ele tem 30 anos de idade, enfim. Fim de contrato, então viria de graça. É um jogador que, nos requisitos, né, ele se encaixa ali nos requisitos que o Vasco está procurando. Inclusive, ontem, na entrevista coletiva, o Paulo Brax disse, né, que o Vasco já tem 2 nomes praticamente fechados e cita abertamente que o Vasco procura um meia mais experiente e também um volante. Confira só. A gente tem, sim, jogador já contratado para a próxima janela. A gente tem quase 2 nomes já fechados para a próxima janela. E eu não vou falar que nomes são esses. E eu não vou confirmar que nomes são esses. Lacuna no elenco, eu posso te falar 2, sem nenhum tipo de problema, porque eu não quero melindrar nem adentrar num universo que hoje existe dentro do meu elenco, que nós vamos jogar até julho com esse grupo que está aqui e eu confio neles. E eu confio neles. Mas eu já falei várias vezes que a gente busca um primeiro volante. E a gente também busca um meia. Essas 2 posições eu confirmo para você, sem problema nenhum. A busca pelo primeiro volante também acabou esbarrando num pouco do que eu falei para o seu colega sobre o camisa 10. A gente mirou alto, porque a gente entendia e entende que é uma posição extremamente importante dentro do esquema de jogo da comissão técnica. E a gente acabou buscando soluções paulatinas, soluções que vieram não só deste elenco, mas de peças, para que isso fosse superada a não vinda desse jogador. Quando tem a oportunidade de trazer o Andrei de volta, a gente entende que a gente ocupa momentaneamente essa lacuna.
que é a posição, inclusive, que hoje ele está jogando no Mundial Sub-20, com a seleção brasileira como capitão. Então, essas duas posições eu passo para você sem problema nenhum, que são posições que a gente está ativamente no mercado, já estava antes, uma a gente acabou tirando um pouco o pé, depois que a gente fechou a situação do Andrei, mas a outra a gente não tirou o pé desde então. E a gente pretende ter esses jogadores aqui na próxima janela. Vamos fazer de tudo dentro do planejado, dentro do orçamento, dentro da aprovação desses 3 setores para trazer esse jogador. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante, e se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!